Beleza, gente. Já tá gravando. Chegaram a fazer os exercícios? Ih, tô refazendo tudo de novo, desde os Hã? primeiros lá. Tá fazendo o quê? Tô refazendo todos os exercícios desde o início das aulas lá, tudo de novo. Uhum. Eu fiz o primeiro na primeira apostila, aí eu analisei os outros lá e eu acabei não dando continuidade. Uhum. Na 2 ali a partir da 2 eu fiquei um pouco em dúvida. Quando tu disse para empregar um registrador de deslocamento para acionar 16 saídas, teria que ter dois daqueles, como é que é o nome do 74HC595, né? Yes. Esses mesmos. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir uma tela aqui do Tinkercad. Só um momentinho. Pera aí. A primeira questão ali eu levei em consideração de fazer eu montei o relé, montei a lâmpada, eu posso até compartilhar a tela como é que eu fiz ali o circuito e a programação. Uhum. Eu ainda não fiz a prova, tá, gente? Mas adianto para vocês que a prova vai ser baseado nessa última lista. Como assim? Provavelmente vai ter um ou dois exercícios, acho que dois exercícios no mínimo, em que eu vou propor um problema para vocês resolverem, que vai envolver conversor AD e a leitura de portas de entrada e saída digital. E aí vocês vão ter que fazer um algoritmo em cima disso, tá? Vou pedir para vocês o print, para eu saber como é que foi montado esse esquemático de vocês. E, claro, que nem na outra aula, o código, tá? Vamos dar uma olhada, então, nessa questão do registrador de deslocamento para 16 bits, tá? Deixa eu apresentar aqui a tela do Tinkercad, só um momento. Aí, pronto. Na verdade, eu vou apresentar toda a outra tela ali, senão depois eu altero alguma coisa e aí vocês não conseguem ver. Só um momento. Tá, esse cara aqui era o exercício que a gente tinha feito de registrador de deslocamento. Deixa eu ver, eu vou duplicar esse exercício aqui para fazer esse outro. Deixa eu só modificar ele aqui. Pá, 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 pá. Certo. Qual exercício que é esse dos 16 bits mesmo, Guilherme? É o 2 da primeira apostila ali do introdução aos Da aula de periféricos, exercícios, né? portas de entrada e saída. Empregue um registrador de deslocamento para acionar 16 saídas. O programa deve aceitar uma variável com 16 bits enviada através do monitor serial. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu pensar como é que eu vou organizar isso aqui. Ok. Eu vou botar mais uma placa aqui para ligar o restante dos LEDs. Poderia trocar para uma placa de ensaio grande, né? Mas aí ia desfazer o trabalho que eu já tinha começado aqui. E vou refazer algumas conexões. Hã?
Que nem esse exercício ele pede assim, ó, um registrador de deslocamento para acionar 16 saídas. Necessariamente precisa montar o circuito com os LEDs. Claro, como é que tu vai Ah, testar? faz sentido, né? Tem que testar. Se tu não consegue testar, tu não consegue saber se tá certo. Por isso que os exercícios de vocês geralmente não tem, eu não posto um gabarito. Porque primeiro tu pode fazer de várias formas e segundo, porque você pode verificar. Por conta, no caso. Agora aqui, como é que eu vou fazer? Deixa eu dar uma pensada. O que que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso dar uma deslocada nesses LEDs. Não, não. E pegar esses resistores aqui. Uhum. Beleza. Esses fios aqui, a gente vai puxar eles para cá. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Não, não consigo. Então vou ter que refazer todas essas conexões aqui. Eu queria que tivesse a ferramenta túnel aqui. Mais ou menos que nem tem no LogSim. Ou num programa de simulação. Tá. Eu não lembro. Essa aqui deve ser a saída. É a saída 2. Então tá. Vou pegar aqui o fio e vou começar ligações. Uhum. Eu vou tentar deixar isso aqui o menos espaçado possível, porque vão ter mais 8 saídas depois disso, né?
Beleza. Acho que ainda vai funcionar isso aqui. Vamos só fazer um teste. Bom. Tá. Eu lembro que o último código que a gente colocou nesse registrador de deslocamento foi simplesmente um contador binário. Tá? Hum. Vamos acrescentar mais LEDs aqui. Pelo que eu tava vendo, a gente não precisa montar aquele código grandão que a gente fez na aula passada, né? A gente pode utilizar a última parte da programação que tu tinha comentado, né? Que ela é específica para esses casos, né? Já respondo. Já respondo. Sim. Bem, isso mesmo. Quer dizer, usando o Shift Alt, né? Isso. É bem isso mesmo. Posicionei os LEDs. Vamos agora fazer as conexões aqui. Beleza. Vamos colocar aqui um segundo registrador de deslocamento ao lado desse cara. Vamos fazer o básico que a gente tem que fazer com ele. Primeira coisa, alimentação. Então vamos ligar o pino GND no GND e vamos ligar o pino VCC no dito cujo. Tá? Existem os outros pinos que a gente trabalha nesse cara, que são os pinos de habilitação de saída, se eu não me engano, esse aqui, e de limpeza de registrador de deslocamento, tá? O pino de limpeza do registrador de deslocamento, a gente sempre vai manter ele em estado alto, porque ele é um pino que se ativa quando nós colocamos ele em estado baixo, tá? A mesma coisa é o pino da saída. A saída ela é ativada quando a gente coloca ele em estado baixo, tá? Como a gente quer a saída sempre ativada, a gente não quer que em algum momento a saída fique completamente desativada, nós vamos deixar esse pino sempre em estado baixo, tá? Então eu conecto ele aqui. Pronto. Prosseguindo. O relógio do registrador de saída, ou seja, o clock do registrador de saída, eu tenho que conectar no clock do registrador de saída do próximo CI também. Engraçado essa tradução direta deles, né? Relógio do registrador de saída. Aqui. Que nem quando tu vai ver, por exemplo, aquelas compras chinesas lá que eles chamam de ônibus da memória.
Esse registrador de saída aqui, para quem não se lembra, é o LET, tá, gente? Relógio do registrador de deslocamento, ou clock do registrador de deslocamento, é justamente o pino que vai fazer com que o meu circuito entenda que eu estou colocando um novo dado na saída dele, tá? Na porta de entrada, aliás. Vejamos, entrada, saída, potência. E agora falta o pino de dados, que é a entrada, tá? E agora, como é que a gente vai fazer? A gente conecta essa entrada aqui nessa aqui, como é que funciona? Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do cara, do instrutor lá que eu passei para vocês comentando isso. Ou se você se lembra de Sistemas Digitais 2 lá, como é que o Leandro fazia. Como é que é a pergunta? Eu tava fazendo meu circuito aqui também. Como é que eu vou concatenar dois registradores de deslocamento? Vamos dando uma pensada aí enquanto eu vou montando aqui o restante do circuito. Tenho pino para isso, Uberda? Tem sim. Qual dos pinos dele que eu uso para fazer esse processo? Deixa eu só pensar como é que vai funcionar a ordem desse cara aqui. Tá, beleza. Qual dos pinos do 74HC595 que eu tenho que usar para eu concatenar para o próximo registrador de deslocamento? Aquele que diz o inversor da porta 8? Perfeito, exatamente. Existe um pino no 74HC595 que ele nada mais é do que a inversão da última porta. Daí a gente se pergunta, tá, mas para que serve isso? É que geralmente quando a gente trabalha com flip-flop e quando a gente deseja concatenar um conjunto de flip-flops ou um conjunto de somadores ou um conjunto de qualquer circuito, a gente costuma utilizar a porta negada para fazer isso. Tá? Tem toda uma derivação, claro, por álgebra booleana, que demonstra o porquê que esse processo é possível. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, se vocês quiserem, a gente pode até abrir uma aula para relembrar isso, né, de Sistemas Digitais 2, mas nesse momento aqui eu só vou conectar eles, tá? Então, como é que é o processo? Eu simplesmente conecto este pino negado ao meu registrador, tá? Como é que eu sei que pino é esse? Bom, 74HC595 datasheet. Vamos pegar aqui o da Texas. Geralmente os datasheets da Texas são os que eu mais gosto, assim, porque eles são bem organizados. Ó, daqui já dá para a gente ter uma ideia da pinagem do nosso circuito, tá? Sem nem precisar ver a explicação do datasheet. VCC e GND, bom, vocês já sabem decora e salteado para que servem esses pinos. QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG e QH são as nossas saídas, tá? E QH invertido, que é essa aqui, é a saída que a gente vai conectar na entrada do próximo registrador, ok? SR clear quer dizer que este pino aqui, ele vai ser ativo quando ele for colocado em estado baixo. Por isso que tem esse barrado aqui em cima. Tá, gente? Esse aqui, no caso, ele vai limpar o registrador de deslocamento. A nossa lógica que nós estamos implementando aqui é uma lógica muito simples, então a gente não tem necessidade de ficar limpando esse registrador. Quando a gente quer inserir um dado novo, a gente simplesmente joga esses dados através da porta serial e do clock dele e pronto. Tá? A gente não precisa fazer essa limpeza. Tem SR clock, que isso aqui é o clock do registrador de deslocamento, esse nós usamos. Para que ele serve? Toda vez que eu dou um clock aqui,
ou seja, que eu mudo do estado baixo para o estado alto, eu estou avisando ele, olha, tem um bit novo na tua entrada de dados, que é essa aqui, ó, serial, que ele chama de serial, tá? R clock é o pino delete, ou seja, é o pino de bloqueio da saída. Quando eu ponho lá de 0 para 1 nesse pino, eu simplesmente levo os bits que estão no meu registrador de deslocamento para a saída, tá? Então a gente envia um sinal para esse pino no processo de transmissão dos dados, ao final da transmissão dos dados. E OE quer dizer Output Enable. Como vocês podem ver, tem um barramento aqui em cima, então isso significa que esse pino vai ser ativo quando o estado dele é 0. Por isso que esse aqui a gente deixa conectado em 0, ou seja, a gente deixa a saída ativa o tempo todo, e esse aqui nós conectamos em 1. A gente deixa esse pino inativado, porque a gente não tem interesse, pelo menos não nesse código, de ficar limpando o registrador de deslocamento. Bom, continuando aqui as ligações, eu estou na saída 6. Última saída. Acho que as ligações estão certas, gente. Vou confessar que eu nunca fiz essa ligação, tá? De 16 bits, mas a teoria é essa. Saída invertida é essa aqui. Vejamos como é que eu vou conectar isso na minha entrada de dados. Vou pegar aqui e vou conectar aqui na minha saída invertida. Olha, para não ficar com sobreposição de fio, né, gente? Deixar conectado assim. Deixa eu ver, isso aqui é a entrada, essa aqui é a minha saída invertida 8. A princípio, tá correto. Ok? Vamos dar uma modificada no código aqui, tá? Eu vou dar um zoom out para vocês verem como é que ficou esse circuito. E eu vou dar uma modificada nesse meu código. O que eu vou modificar? Primeiro a saída LEDs aqui, tá? Ela tinha 8 bits, eu vou colocar ela como 16 bits. Ok? E vou ampliar aqui também. Eu estou fazendo um contador simplesmente, né? Eu vou colocar o mesmo código contador de antes. É isso. Vou fazer esse processo ser um pouco mais rápido, tá? Vou dar meio segundo aqui. E vamos verificar se essa contagem vai funcionar. Acho que não. Deixa eu ver aqui o que ele está fazendo. Vamos desativar isso aqui. E aqui na saída LEDs, eu vou pedir para ele gravar simplesmente esse valor.
princípio tá certo aqui. Nenhum LED acionado. Isso aqui não tá certo, não. Ele acionou esse LED aqui e acionou o último LED de lá. Será que eu liguei alguma coisa errada? Hum. Ele acionou como se os dois estivessem em paralelo, não como se os dois estivessem em série. Não tá certo isso. Não, não deu certo. Tem que dar uma estudada, por quê? Vocês conseguem ver algum erro aqui, gente? Ah, já achei. Deixa eu ver se é isso. Aham, era isso. Ou não, não era. Eu tô tentando fazer o acionamento aqui de 16 LEDs, mas a princípio, deixa eu ver aqui. Ele não tá. Ele tá acionando os dois como se estivessem em paralelo, obrigado. Não como se estivessem em série. Isso aqui não era pra estar acontecendo. A não ser que isso esteja acontecendo. Tá faltando um delay aqui. Tá acionando como se fosse paralelo. Não funcionou. E o mais estranho é que ele aciona o CTT4HC595, o outro ali, depois desse aqui. A não ser que a função shift out não funcione para mais do que 8 bits. Daí eu tô ferrado. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Ah, tá. Aham, é bem isso mesmo. O shift out só funciona para transferir um byte. Se eu preciso de uma transferência maior do que isso, eu tenho que fazer uma operação em 2 passos. Tá. É exatamente isso. Aqui, ó. Tem até o código aqui lá na própria biblioteca deles que fala isso. Transfere o byte menos significativo primeiro. No caso, nosso data aqui é o saída LEDs. E depois transfere o byte mais significativo. Tá. Ok. Let's be first. Pin dados. Pin clock. E passa para cá. Vamos ver se é isso. É isso. Deu certo. Vamos tentar mudar aqui o bit a ser escrito. Aham, funcionou. Vamos implementar a função contadora que a gente tinha aqui. E vamos ver se ele funciona. Já explico para vocês o que é isso aqui, ó. Já explico. Gente, é o seguinte, ó. Eu não sei se vocês se lembram lá em programação, tá? Mas esse cara aqui indica como se fosse um deslocamento de bits, no caso de 8 bits para a direita, tá? Deixa eu só ver aqui se ele vai terminar a contagem certinho. Aham. Funcionou. Vou deixar ele contando aqui, eu vou mostrar para vocês o que significa esse Shift 8 aqui. Eu vou abrir aqui uma planilha. Planilha Google qualquer. Tá, no caso ali, ó, a gente tem o valor aqui da nossa variável, que ela é saída LEDs. Deixa eu parar aqui a simulação. Ela é uma variável de 16 bits, tá? Então ela vai ter
isso aqui vai ter 16 bits, tá? Qual é o problema que a gente tem com a função shift-out? Tá todo mundo vendo aqui? Sim. Tá. Sim. Qual é o problema que a gente tem com a função shift-out? A função shift-out, ela só vai conseguir transmitir 8 bits por vez. Então, ela só consegue transmitir esses bits aqui, tá? Vou botar um preenchimento aqui, vou botar um amarelo. É isso que a função shift-out consegue transmitir. E aí, o que a gente faz nesses casos? Tá? Eu vou colocar aqui uns bits arbitrários aqui, tá? Só para vocês entenderem como é que ela trabalha. O primeiro passo ali do nosso código, eu tenho essa função, ó. Shift-out. Eu vou deixar isso... Deixa eu ver. Tem isso aqui, ó. Shift out, pin dados, pin clock, LSB first, saída LEDs. O que ela vai fazer? Ela vai transmitir esses bits aqui, tá? É esse aqui que ela vai mandar para a saída. Agora, ali na segunda parte do meu código, eu tenho isso aqui. Esse registrador aqui, gente, ele é um registrador que... Esse registrador não, esse operador, ele é um operador que empurra os LEDs 8 casas, tá? E ele empurra eles para a direita. Então, o que vai acontecer? Esses bits aqui, eles vão parar aqui. Ah, e o que vai acontecer com esses outros bits aqui? De qualquer forma, o shift out não trabalha com esses outros 8 bits aqui. Mas se trabalhasse, ele seria um conjunto de zeros. Tá? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente quebra essa nossa informação em duas partes. A primeira parte é transmitida através desse comando aqui, e é relativa a essa aqui. Deixa eu botar em cores diferentes aqui para vocês entenderem o que é a primeira parte e o que é a segunda parte, tá? E a segunda parte, que é essa aqui, é transmitida através da segunda informação, tá? Por quê? Porque o comando shift out não consegue trabalhar com 16 bits, ele só consegue trabalhar com 8 bits por vez. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu dou esse primeiro comando, ele transmite essas informações aqui. Eu dou esse segundo comando, ele transmite essas informações aqui. E aí, ao final de todo esse processo, ele coloca 1 no pino de atualização da saída, ou seja, no pino delete. Tá? Dá um delayzinho de meio segundo, volta aqui para cima. Aqui tem um código de contagem, tá? Então a única coisa que esse código está fazendo é atualizar o valor da minha saída LEDs aqui, mas eu poderia deixar isso aqui num valor fixo, tá? Eu poderia simplesmente tirar essa parte aqui e deixar a minha saída LEDs aqui com o valor que eu quisesse, tá? Não era necessário. Mas se no final, quando todos aqueles 8 bits lá tiverem com o sinal alto, né, no caso 1 ali, ele vai continuar contando e vai continuar mudando ali nos LEDs para a esquerda? Tá, os LEDs aqui, Gui, eles só são atualizados quando chegar nessa instrução aqui, tá? Sim. Beleza. Eu vou tirar esse código aqui, eu vou comentar ele, só para mostrar para você uma coisa. Aqui é só um código de incremento de valor. Ele não... Ele particularmente não faz nada aqui. Ó, digamos que eu pegue aqui a minha variável de saída LEDs, tá? E aí eu vou incrementar, vou mudar o valor dela. Vou deixar ela com valor, digamos, com bit 1 aqui. E aí eu rodo esse código. Pronto. Está acendendo esse LED aqui. Ele vai ficar repetindo essas informações milhares de vezes por segundo? Vai. Precisa? Não precisa. Tá? Mas ele vai ficar fazendo isso.
Não sei se era essa a tua pergunta. Sim, era. Porque eu fiquei meio confuso porque tu disse que ele só ia trabalhar com os 8 bits, né? E aí ele ia mudar, atualizar lá. Isso. Então, o que que acontece? Ó, quando eu estou colocando esse shift out aqui, eu estou colocando os 8 bits menos significativos. E quando eu estou colocando esse shift out aqui, eu estou colocando os 8 bits mais significativos. Por que que ele faz esse registrador, esse operador de deslocamento aqui? Porque ele vai pegar esses bits que estão aqui e vai deslocar eles 8 vezes para a direita. Então, no caso, é como se ele pegasse isso aqui e jogasse para cá. Por quê? Porque a minha função shift out só consegue trabalhar com 8 bits. Tá? Com esses 8 bits iniciais. Então, por isso que foi necessário usar esse registrador de deslocamento para empurrar esses bits aqui para o começo. Que mais, gente? Ah, cabe ressaltar, né? Se vocês usassem, por exemplo, aquela rotina que a gente trabalhou na aula do laço for ali para enviar esses dados, é só atualizar o laço for para ao invés de trabalhar com 8 bits, ele trabalhar com 16 e que vai funcionar da mesma forma, tá? Isso aí é uma particularidade da função shift out. O Leandro tinha feito uma pergunta ali no chat Deixa eu sobre ver. explodir vai ser dado como errado. Não. Para corrigir essa explosão aqui do 74HC595, basta a gente mudar aqui o valor das resistências. Deixa eu ver se eu não tenho como alterar em massa isso aqui. Aparentemente não. Ah, que a simulação ainda está rodando. Tá. Acho que tem como. Vou colocar aqui. Não, ele só mudou o último selecionado. Ah, vá ver se eu tô na esquina. Não, creio. Aham, só o último. Que pena que essa parte do Tinkercad é tão bugadinha, poderia ser melhor feita, né? Pois é. Ah, gente. Feito o registrador de deslocamento de 16 bits. Mais que vocês me mandam. Deem uma olhada aí na apostila, verifiquem se quando vocês fizerem exercício vocês ficaram com dúvida em alguma coisa. Na apostila 2, que ele pede desenvolva um sistema microcontrolador que lê a luz do ambiente e acenda uma lâmpada através de um relé. Vai ser a mesma coisa que utilizar que foi feito no exercício 1 da outra apostila, né? Só que com fotorresistor, né? Aham. Tá. E aí a minha dúvida, eu acho que mais é naquela 2 da segunda apostila, que vai ter que usar o sensor TMP36. Deixa eu ver aqui qual que é. É bem grandona aquela lá. A 2? É. A 2 não tem sensor. A 2 é só um esquema de senha.
Eu tô na lista de exercícios, não sei se é essa aí que tu tá, Gui. A2, emprego registrador de deslocamento. Não, essa daqui a gente já fez. É lá na a última aula? apostila dos exercícios é da aula. Ah, não, os exercícios pré-prova eu não fiz. Ah, tá. Eu tava olhando pra prova. Desculpa, Douglas. Deixa eu ver aqui. Aulas, Arduino, semana 5. Vamos ver. Tá. Eu vou parar Você de. Eu vou... precisa controlar a temperatura dentro de uma estufa, é esse aí? É, Isto. né? Tá. Eu acho que esse aí eu já tenho meio que pronto no Tinkercad. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou parar de falar um pouco e deixar os colegas que olharam os exercícios que tu propôs ali, porque me consideraram chatão que interrompe as aulas já, tu acredita, Douglas? Ah, quem? Ah, não sei. Ah. Mas olha, se é chato que continue assim. Preciso de gente que dê pitaco na aula, senão a aula não rende, né, gente? Deixa eu ver aqui. Cadê? Alarme de temperatura, tá aqui. O bom do Tinkercad é que salva todos os exercícios que a gente faz, né? E apareceu aí alguém com um microfone que parecia que tava na guerra agora. Tá na cascata. Foi mal, eu disse que não foi uma crítica. Eu tô brincando, relaxa. Tá aqui. Vejamos o que eu fiz nesse caso. Tá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ok. Vejamos aqui então, gente. O TMP36, ele é um sensor de temperatura muito linear, tá? O que significa isso? Significa que ele varia proporcionalmente a sua tensão com a sua temperatura, tá? Para fazer isso, ele tem todo um circuito de condicionamento de sinal dentro desse dispositivo que já nos poupa, digamos assim, de lidar com não linearidades da operação dele, ok? Nesse caso aqui, eu acho que eu inclusive coloquei ali no exercício, deixa eu ver. Sim, eu coloquei, ó. Eu falei para vocês que a cada grau centígrado do TMP, ele aumenta 10 milivolts na saída, tá? Além de aumentar 10 milivolts a cada grau centígrado, ele possui um offset de 0,5 volts. O que significa? Significa que se eu tiver a temperatura zero aqui, isso eu vou mostrar para vocês agora, se eu tiver a temperatura zero, eu vou ter na saída dele 0,5 volts. Por que é importante eu saber isso? Porque eu tenho que colocar isso no meu código, para o meu código fazer uma leitura adequada da temperatura. E a cada grau que eu aumento aqui, ele aumenta de 2 em 2. Eu aumento 0,2, 0,2 não, 20 milivolts. Tá? 0,02 volts. Ok? Tá. A leitura da tensão desse pino aqui, obviamente, ela é feita por um pino analógico. Por quê? Porque nesse caso aqui, o meu sensor ele não trabalha apenas com valor alto e valor baixo. Ele trabalha com toda uma faixa de valores que tem um significado além de alto e baixo. Por exemplo, se a tensão nesse meu sensor for 0,5, eu sei que a temperatura é de 0 graus. Se a tensão nele for de 0,52, eu sei que a temperatura é de 2 graus. E assim sucessivamente. Tá? Então, cada valor de tensão tem um significado para mim. Por isso que eu estou usando a porta analógica. Como é que funciona nesse caso? Ele vai
fazer a leitura do pino A5 e vai gravar numa variável, que eu chamei de leitura AD TMP36. Tá? Bom, para eu saber qual é a tensão que está nesse pino, eu vou multiplicar pelo ganho desse meu conversor AD. Que é isso? Lembre, né, gente, que o conversor AD, ele não vai dar para vocês a tensão certinho. Ele vai dar para vocês um valor de 0 a 1023, onde 0 seria equivalente a 0 volts e 1023 seria equivalente a 5. Então, aqui o que eu fiz? Eu implementei uma regrinha de 3, eu até vou colocar aqui do lado. Melhor vou colocar aqui em cima. Em cima é a leitura do pino analógico. Tá? Com a tensão desse pino, eu consigo saber a temperatura. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou pegar a tensão desse pino e vou diminuir de 0,5, que é o offset que eu tenho ali. Depois disso, eu vou multiplicar por 100. Por quê? Porque eu sei que a cada 10 milivolts eu vou ter 1 grau. Então, eu faço aqui de novo uma regrinha de 3, de 10 milivolts para cada 1 grau, para eu obter esse cara aqui. Então, aqui eu faço o cálculo da temperatura com base na tensão do sensor. Jogo na serial o valor da temperatura. E aqui nesse bloco if, eu verifico se a temperatura é maior que 45 graus. Tá? Caso for, aciona o buzzer. Caso não, desliga o buzzer. Aqui eu dou um delayzinho de 10 milissegundos. Entenderam o que foi feito aqui, gente? Sim, não, o que vocês mandam? Não sei se vocês já tinham tentado fazer um exercício de leitura de pino analógico. E aí, Eduardo? Tô vendo a parte da tensão ali, ainda pode explicar aquela parte de novo, Douglas? Essa parte aqui da tensão do TMP36? Isto. Tá, eu explico. Deixa eu fazer o seguinte, para eu explicar ela melhor, eu vou acessar aqui o Moodle e eu vou pegar o nosso material ali. Só um pouquinho. Ó, o que acontece aqui, tá? A resolução desse cara, do nosso conversor, ela é 5 dividido pelo número de bits, tá? Que no caso seria o ganho dele, ok? Ou seja, eu vou ter 1023 níveis de tensão, níveis no meu conversor AD, para leitura que eu vou ter de 0 a 5. Então, no caso aqui, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo mais simples do que esse aqui. Eu acho que eu tenho aqui o do potenciômetro.
Aham, tá aqui. Que ele vai até 1023 ali, que nem tu tinha comentado na última aula. Tem essa Isso, escala de dados e tudo mais, né? isso, exatamente. Deixa eu só entrar aqui que eu explico para vocês. Beleza. Esse código aqui eu simplesmente estou printando aqui na minha saída o que eu estou lendo no meu potenciômetro, tá? Eu vou pegar aqui também, além disso, um multímetro. E vou ler a tensão em cima desse meu potenciômetro aqui. Esse meu código aqui, ele está fazendo uma coisa muito simples, tá? Ele simplesmente está verificando o nível de tensão que eu tenho nesse potenciômetro. Esse potenciômetro está conectado na porta 5. E ele está jogando no monitor serial o que o conversor AD está lendo. Olha o que acontece quando eu aumento aqui a tensão. Digamos para 2.5. Ignora ali o LED, tá, gente? O meu conversor AD está me jogando 511. O que acontece quando eu aumento por 5 volts? Meu conversor AD me joga 1023. Ou seja, existe uma proporcionalidade no meu conversor AD entre esse valor, 1023, e o valor de tensão lido. Tá? Um conversor AD, ele sempre vai fazer isso. Ele vai quebrar essa escala de tensão, no caso de 0 a 5, em 1023 partes. No caso, se o conversor AD for de 10 bits. Se ele for de 12 bits, seria 2 elevado na 12, que eu não me lembro de cabeça agora quantas partes é. Deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho. 4.096 partes, se fosse. Tá? Então, para eu poder saber qual é o valor de tensão que está ali, eu vou ter que fazer simplesmente uma regrinha de 3. Tá? Como é que seria essa regra de 3? De um lado, eu tenho aqui os meus 5 volts. Tá? Do outro lado, eu tenho aqui 1023. Tá? Isso aqui é o que eu estou obtendo através da função analog read, no A5, no caso. E ali do outro lado vai ser o valor de tensão que eu quero descobrir. Então, eu simplesmente agora faço uma multiplicação cruzada entre eles. Tá? Então, eu vou ter x vezes 1023 vai ser igual... isso aqui vai ser igual a 5 vezes o valor que está sendo lido no analog read. Aí, para eu descobrir o valor dessa tensão, o meu x, eu simplesmente vou lá e faço a divisão desses caras. Então, eu pego esse analog read aqui, tá? E divido por ele. Por 1023. Com isso, eu vou obter o meu valor de tensão que eu estou tendo nesse pino. Ó, vou até pegar essa fórmula aqui e vou colocar aqui dentro no código. Vou criar uma nova variável aqui, né? Vai ser a variável tensão. E vou printar ela junto ali. Tensão potenciômetro vai ser igual a leitura, ou seja, o que eu estou lendo nesse pino analog read aqui, dividido por 1023.
E eu vou pedir para ele printar isso na saída também. Deixa eu ver. Ah, sim. Parece que tá com... Ah, tá, ele tá truncando aqui. Ele tá truncando isso aqui em valores inteiros. Ai, como é que eu fiz para corrigir isso aqui? Isso aqui é divisão por ponto flutuante. Deixa eu ver no exercício ali do TMP como é que eu fiz para ele fazer essa divisão certinha aqui. Ah, tá, lembrei. Tem que colocar um ponto zero aqui para ele saber que isso aqui é divisão por flutuante. Isso aqui é importante, gente. Quando vocês precisam fazer uma divisão no Arduino que envolva vírgula, no caso, o teu valor ali que você está colocando na parte de baixo, no teu denominador, tem que estar incluído uma vírgula nele. Tipo aqui, ó. Mil e 23.0. Eu lembro que era um detalhezinho. Agora, quando eu jogar isso aqui no monitor serial, ele vai me dar o valor da tensão ali certinho. Perfeito. Se eu mudo o valor desse meu potenciômetro aqui, digamos para 2.5 na saída dele, ou 2.6, o meu código ele não só lê ali o que está sendo dado pelo analog read, como através desse cálculo que a gente acabou de fazer aqui, eu também consigo obter o valor de tensão certinho que eu tenho ali nele. Agora eu entendi. Beleza. Essa é a primeira parte. A gente está só obtendo o valor da tensão ali, Eduardo, porque fica mais fácil depois para a gente converter para a temperatura. Porque eu sei que a relação da temperatura com a tensão desse sensor ela é linear. Quão linear? A cada 10 milivolts que aumenta, eu vou ter 1 grau de temperatura. Tá? Nesse caso também é só fazer uma regra de 3. Tá? Nesse caso ali eu tenho 0.01 volts para cada 1 grau de temperatura. Então, eu tenho aqui 1 Celsius. Daí eu tenho a tensão no TMP36. E aqui eu tenho a temperatura que eu quero achar. Essa conta está incompleta, tá? Mas vocês já vão entender onde é que eu vou chegar com isso aqui. Daí eu faço a regra de 3 de novo. 0.01 igual a tensão desse cara vezes 1 grau Celsius, que no caso vai ficar simplesmente 1. Tá? Então, finalizando esse cara, eu vou ter tensão TMP 136 dividido por 0.01. No caso aqui, essa divisão por 0.01 eu posso substituir por uma multiplicação.
como eu tenho aqui 1 vezes 10 na menos 2, é a mesma coisa que eu fazer uma multiplicação aqui em cima por 100. Tá completo esse cálculo? Não está completo ainda. Por que não está completo? Porque existe um offset nesse TMP36. Lembrando que o offset dele é quando a tensão é quando a temperatura é igual a 0. Então, considerando o offset, eu tenho que tirar ele para eu poder fazer esse cálculo. Como é que eu faço para tirar esse offset de 0,5? Eu simplesmente pego essa tensão aqui dele e diminuo 0,5. Aí sim eu posso multiplicar por 100 e vou obter meu valor de temperatura. Tá? Tudo por regrinha de 3. Voltando ali para a simulação. Foi o que a gente fez aqui, ó. Retomando, então. Primeira linha. Faça a leitura, no caso, do que está tendo no pino A5, que é o meu pino analógico, e se armazena numa variável. Na segunda linha aqui, eu pego esse valor da leitura e faço essa multiplicação por 5 dividido por 1023. Com isso, eu consigo saber qual é a tensão real que eu tenho nesse pino. Com a tensão desse pino, eu diminuo do 0,5 do offset desse sensor e multiplico por 100 para obter a temperatura. Com a temperatura, eu consigo aí fazer a minha lógica proposta no exercício. Entendido, pessoal? Show, agora sim. Beleza, é isso. Então, uma das coisas que vocês vão ter que entender quando vocês estão trabalhando com sensores é como que esse sensor trabalha, tá? No caso, os sensores que eu passei para vocês, que é o que eu vou pedir em prova, é o TMP36, que é o que a gente tem ali no Tinkercad. Talvez o sensor PIR, que é o sensor de presença, mas esse é um sensor muito simples, é um sensor que ele simplesmente vai ter o valor 1 quando tiver presença e vai ter valor 0 quando não tiver ninguém. E o potenciômetro também. Não sei, não lembro se eu... Ah, tá, o LDR também pode ser que eu peça para vocês trabalharem, que é o sensor de luz. Mas o LDR é que nem eu expliquei na aula de conversor AD. Ele funciona como um resistor variável. Então, tu tem que fazer as ligações do LDR mais ou menos como tu faz a ligação de um potenciômetro, tá? Tu vai ter um resistor em cima, tu vai ter o LDR embaixo e tu vai ler a tensão em cima desse LDR. Que mais, gente? Bom, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, não tem mais nenhuma questão com relação aos exercícios da lista, eu vou encerrar a aula hoje. Dei uma boa lida na lista de exercícios. Obviamente que a prova não vai ser igual a ela, mas eu vou me basear nessa estrutura. Eu vou fazer algum exercício que vai envolver conversão AD, alguma análise lógica e a demonstração da saída, seja por um LED, seja por um buzzer, alguma coisa desse tipo. Tá? Qualquer dúvida... vai ser terça-feira, verdade. Vai ser terça-feira no horário de aula aí, tá? Das 7h30 até as 10h30. Beleza, então, gente? Beleza. Então tá, galera. Fechou. Obrigado pela atenção, Douglas. Deem uma boa estudada, viu? Dá pra te